tudo bom? Você já conhece o Founders Hub? Founders Hub é um programa de startups da Microsoft, onde a gente consegue dar até $150 mil de crédito em dúvida para os empreendedores, além de licenças de M365, licenças de GitHub Enterprise, licenças de Visual Studio e vários outros benefícios também dos nossos parceiros. A gente aceita startups desde a ideia até a fase de produção de uma excelente produto. Vem conhecer o programa, clica aqui no link, qualquer dúvida fala com a gente. Olá, pessoal. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Larissa, responsável por eventos no Reactor São Paulo. Bom, como vocês viram brevemente aí, queremos ouvir sobre a sua ideia ou startup. Você pode ganhar até $150 mil em créditos no Azure e utilizar ferramentas como GitHub, LinkedIn Premium, Microsoft 365 e muito mais. Acesse os QR Codes na tela ou o link que vai chegar aí no chat para vocês e traga a sua ideia para a Microsoft. Antes de começarmos, tenho algumas informações para compartilhar com todos. Peço que leiam o Código de Conduta da Microsoft. Resumidamente, pedimos que sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Este evento é gravado e estará disponível no YouTube nas próximas 48 horas. Usem o chat para dúvidas e perguntas ao longo do evento, que nos momentos adequados a gente abre aqui e passa as dúvidas de vocês online e também presencialmente. Bom, vamos começar o evento também com um convite. Amanhã teremos aqui presencialmente no Microsoft Reactor e que também será transmitido um workshop trazido pelos treinadores técnicos da Microsoft. Tem o QR Code na tela e o link já chega aí também para todos no chat. E com isso, eu vou chamar o palco a Elaine para darmos início ao nosso evento de hoje. Muito obrigada, boa noite. Espero que estejam todos bem. É um orgulho, de verdade, estar aqui representando o MCIO Talks. Estamos nesse espaço Reactor da Microsoft em São Paulo, com as nossas MCIOs, mas também aberto ao público em geral. Então, sejam todos muito bem-vindos. O MCIO Talks é um evento da Microsoft que é realizado todos os meses, com assuntos super relevantes, não só para nós associadas, mas também para o público em geral, que se interessa pela área de tecnologia da informação. Hoje nós temos uma agenda bastante interessante. Nós vamos começar com duas mulheres inspiradoras, maravilhosas, que vão subir ao palco e vão ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco de história e um pouco de conhecimento também bastante atualizado. Em primeiro lugar, nós temos a nossa presidente, a Ione Coco, que vai fazer a apresentação da nossa associação. E também contar um pouco da nossa parceria com a Microsoft. E, na sequência, nós vamos ter a palestra da nossa querida Andréia Cerqueira, vice-presidente da Microsoft Brasil, que vai comentar sobre o Conecta Mais, que é um programa super interessante, e conectar isso com a sua apresentação sobre inteligência artificial para o consumidor. Então, vou deixar aqui o palco com a Ione. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Vou ser breve, mas como a gente tem gente de fora, não anda? Já foi. Então, a minha missão é falar rapidamente o que é a MCIO. MCIO é Mulheres CIO do Brasil. Começamos há mais de 20 anos, agora já vamos fazer 21 anos. Eu brincava que era uma ação entre amigas, porque a ideia naquele momento era de sororidade, era uma apoiar a outra para todo mundo crescer junto na carreira. Em 2021, nós fomos um pouco desafiadas e pensamos assim, não dá para a gente não ser formal, então nos formalizamos, criamos vários grupos de trabalho, criamos estatuto e somos assim uma ONG by the book. Temos estatuto, conselho diretivo, conselho fiscal, um monte de processos. Vocês podem imaginar o que são 375 mulheres executivas juntas, e olha que sai muita coisa boa, viu? Não é só conversa, não, é muita coisa boa. Então, aqui eu projetei os nossos objetivos estratégicos, que estão no nosso estatuto, né? Não preciso falar, vocês estão vendo, mas o que é importante é falar dos nossos pilares. A gente tem a academia, e essa nossa parceria é uma parceria via academia, a Ju está aqui, é uma das líderes. Quem mais é da academia que está aqui? Levanta a mão. Estão vendo as meninas aí. Então, a gente só trabalha com voluntárias, praticamente. Então,
A Ju fala uma coisa que eu concordo plenamente: numa organização voluntária, todo mundo é protagonista, todo mundo tem que meter a mão na massa. Vocês imaginem, eu que fui CIO há 20 anos e depois fui vice-presidente do Gartner, quanto tempo que eu não meti a mão na massa, né? Mas lá a gente mete a mão na massa, não tem jeito. Então, a academia faz parcerias através da nossa equipe de parcerias, e a Eli está aqui, faz parcerias com grandes empresas para a gente ter treinamentos gratuitos para mulheres. Então, isso é o nosso mote, é dar treinamento para trazer mais mulheres para a TI, porque nós queremos ver mais mulheres em TI, mas também muitas mulheres crescerem. Nós somos 52% da população. Temos 20% só de mulheres em TI. Então, nós precisamos muito disso. O nosso diferencial no mercado é que a gente faz mentoria. Quando é um grupão, quando tem muita gente inscrita, a gente faz mentoria coletiva. Quando são grupos pequenos, 30, 40, a gente faz mentorias individuais por 3, 4 meses. Então, um dos nossos diferenciais é esse. Uma outra área que eu reputo importantíssima também é a nossa área de transição e evolução. Quem nunca na vida ficou precisando de apoio, ou porque foi demitido, ou porque não está contente no trabalho? Nessa área, nós também fazemos uma mentoria muito direcionada para ajudar a pessoa a repensar na carreira. E o repensar na carreira pode ser: não quero mais ser executiva, já deu, não quero mais. Então, aí nós abrimos em algumas áreas. Docência, por exemplo, a Cris está por aí que eu vi, né? Aqui, docência. Empreendedoras, também tem gente empreendedora, a Cris também está aqui. Tem gente que tem 3 chapéus, viu? Isso é normal. Hã? Exatamente. A docência, empreendedoras e conselhos. Nós não damos aula de conselho, explicar o que é conselho, não. A gente explica, sim, o que é conselho, o papel da conselheira, e indica os cursos de mercado para as pessoas irem. Fora essas áreas que eu mencionei, a gente tem, como eu já falei, a parceria vital também para a gente fazer boas parcerias de mercado, comunicação e marketing, social, que nós recém abrimos. O que é o social? A Rita está aqui. Social, a gente vai nas escolas públicas, temos aí fazendo o nosso MVP, né, em escolas públicas, convencer meninas a seguirem a carreira de TI. E eventos, cadê a Cris? Eventos, por quê? A gente precisa um pouco de disciplina num monte de eventos. Hoje eu tinha 4 eventos em São Paulo. Então, os eventos que são eventos da MCIO, a gente gosta de ter um pouquinho de organização. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Então, a MCIO é isso. Quem está nos vendo à distância, todos os nossos endereços estão aí. Por favor, nos sigam, porque é ali que a gente coloca os nossos cursos todos e tudo que a gente está fazendo para o mercado. A nossa pretensão é acompanhar a vida da mulher em TI, desde que ela entra, está num colégio técnico, até quando ela se aposenta como eu, porque a aposentada tem mais tempo, e é ótimo, porque aí pode trabalhar mais, tá? Pela associação. Então, é isso, sempre com mentoria e passando com a ideia da gente poder alçar o mundo. Esse ano nós tivemos uma das MCIO promovida a CIO mundial de uma multinacional. Isso é um grande orgulho para todas nós, né? E a nossa relação com a Microsoft, com o Connect, começou em 2022, e aí começamos a fazer as nossas organizações internas, né? A Elaine está aqui, que foi vital nesse processo todo. O que é bacana a gente dizer é que fizemos essa parceria num curso de Cybersecurity com a ONCE, e tivemos 126 mulheres formadas. Gente, é um funil imenso, porque é muito de autotreinamento. Então, sei lá, entram 1.000, mas chega no fim 100, 150. Mas essas já mostraram que são fortes. Essas já mostraram que vão ter sucesso na sua carreira futura. E a gente continua insistindo. Nós temos uma base de dados de mais ou menos 3.000 mulheres que se inscreveram, e temos uma curadoria que olha os cursos de graça no mercado e passa para todo mundo. Cada um é senhor da sua carreira. Cada um tem que ir atrás, mulher ou homem, né? Tem que ir atrás dos cursos e tem que
se formar e melhorar seu currículo. O que parece pouco, mas as meninas que se formaram através da MCIO representaram 7,3% das meninas formadas no Brasil. Gente, não é pouco. Com o nosso trabalho, a gente sabe, todo mundo voluntário, não é fácil não, né? E essa parceria está dando tão certo que agora a gente tem um stand pelo 2º ano consecutivo na FutureCon, e esse ano nós Mulheres Conectadas, o nosso stand, e nós resolvemos dividir o nosso espaço com algumas ONGs que tenham foco em mulheres, um dia cada ONG. E no 2º dia vai a ONCE, Women in Cybersecurity, está conosco lá. Era isso que eu queria passar para vocês, e passar para a Andréia, que vai dar a nossa palestra de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Ione. Obrigada. Gente, prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Que audiência bonita aqui. Não é bom, não. A gente se encontrou hoje na Fiesp, estamos aqui na MCIO. Adorei ver vocês. Obrigada, Elaine. Obrigada, Ione. Obrigada, MCIOs. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês por essa oportunidade aqui. Então, hoje, eu queria compartilhar um pouco do tema Conecta Mais e linkar um pouco com inteligência artificial para consumidor. Gente, aqui, o que eu vejo, que eu acho que eu falaria com a minha sobrinha que entra em carreira. Carreiras de tecnologia são carreiras lindas. Eu acho que, assim, eu devo minha felicidade à carreira de tecnologia e eu me encontrei em vendas. Justamente porque essa paixão de servir ao cliente, de ver como que você pode impactar no dia a dia. E aí trabalhei com pessoas, assim, eu me lembro quando eu fui para vendas, alguém chegou e falou assim, agora você vai fazer amigos. Eu falei, finalmente! Na minha infância, na minha adolescência, eu não era muito integrada ali. Então, agora chegou o momento, e realmente eu fiz amigos em vendas. Você está ali, é uma parceria tão intensa que você começa a conhecer pessoas e trabalhar junto, é muito divertido. Então, aqui, querendo falar um pouco Conecta Mais, faz parte do programa Microsoft Brasil, Mais Brasil. Microsoft está no Brasil 35 anos. Aqui, que isso eu ia mostrar aqui para vocês. 35 anos, completou esse ano, a gente está celebrando 35 anos no Brasil. Tem 49 anos. Reconheci você agora, desculpa. Meu reconhecimento facial determinado. A gente está no... Microsoft tem 49 anos como empresa, 35 no Brasil. E esse programa Mais Brasil... Opa, não vai para trás. Esse programa aqui, Mais Brasil, é o nosso compromisso com a sociedade brasileira. A gente vê, e é muito interessante, a Microsoft, como ela está em toda parte do mundo, agora a empresa mais avaliada na Bolsa de Valores, 3 trilhões de dólares, só para comparação, Brasil, 2 trilhões de dólares de PIB, uma empresa de tecnologia, 3 trilhões de dólares, né? Então, mas, justamente, por que subiu tantas ações? E subiu 10 vezes mais desde que o Satya entrou. Isso, para quem é comercial, é ruim, né? Porque, basicamente, vou te falar, antes o nosso CEO era um cara super comercial, ação flat. Coloca um cara de produto, ação 10 vezes mais. Então, coloque um cara de produto que tem visão a longo prazo como seu CEO. Então, aqui, Satya realmente até está agora, atualmente, na capa do Fortune, como ele transformou a Microsoft. E a Microsoft teve 3 CEOs, começou com Bill Gates, depois foi o Steve Ballmer, e agora com Satya. E justamente está bem avaliada porque o mercado vê o caminho da inteligência artificial que a Microsoft está trilhando bem, e por isso que nós somos tão bem avaliados nessa direção. Isso não é sinal... Eu gostei muito da resposta quando eles estavam falando, vocês são mais... Tem um estoque mais avaliado que a Apple. Vocês falam, para a gente... Isso aqui é um lagging indicator. Então, vem depois de muito trabalho e a gente não se ilude, a gente tem que continuar trabalhando. Então, acho que essa humildade é super importante. Quem faz essa parceria é a parceria em cada país, em como a gente consegue impactar clientes em todas as áreas para ter resultados transformacionais que nos permite estar aqui. Então, eu agradeço vocês pela parceria, agradeço vocês como clientes, e isso é super importante para a gente. E a gente tem esse
nível de responsabilidade com o país, por isso que a gente se dedica tanto tempo à capacitação profissional. Aqui você vai desde letramento digital, que é muito necessário no Brasil, né? Você vê um salário mínimo, a maior parte da população brasileira com salário mínimo, e aí eu fico pensando, falei, puxa, qualquer desenvolvedor júnior começa ganhando a partir de R$5.000. Muito mais fácil você chegar nesse nível do que ser escolhido como jogador de futebol ou um surfista, porque aí as quantidades estão... Eu me apaixono por tecnologia porque é uma carreira tão democrática. Você não precisa estar no topo da pirâmide para você ter uma vida digna, né? Muito bem, aqui é o Conecta Mais, como eu estava falando com vocês, é capacitação gratuita, tá? E vocês verem aqui, ó, habilidades interpessoais, iniciante, letramento digital, treinamentos técnicos, aí você tem todo o portfólio Microsoft para estudante, diversidade e inclusão, que faz parte da cultura da empresa, empresas parceiras e treinamentos. Então, o convite aqui para vocês é, por que eu estou colocando tanto aqui Conecta Mais? Isso daqui não é para treinamento corporativo, isso é treinamento filantrópico para empresas que ajudam, para pessoas físicas e empresas que ajudam, por exemplo, comunidades. Então, olha, gostaria de ter letramento digital. Se a sua empresa, e eu vou voltar depois com esse convite, tem participação em filantropia e tem associação, e eu quero levar treinamento. Esse treinamento já existe, está disponível, a gente pode te ajudar a levar esse treinamento sem custo algum para aquelas comunidades que precisam desse letramento digital, tá? E outros cursos mais avançados. Mas agora indo para IA, né? Por que eu vou para IA agora direto? Porque hoje a Microsoft tem 2 canhões de investimento: cibersegurança e inteligência artificial. Cibersegurança até a prioridade 1, porque você não tem inteligência artificial sem cibersegurança, porque senão você está colocando os dados da sua empresa em risco reputacional. E hoje se fala muito de IA, mas obviamente, para aqueles que já trabalham em IA, já vem ali desde os 1950. Aqui, o que eu acho legal é que viralizou, né? Viralizou em 2022, e viralizou por quê? Quando a gente colocou essa parceria de Microsoft, investimento com o OpenAI, e OpenAI fazendo o hosting dos seus dados dentro de Azure, e a partir de novembro de 2022, você chega e você, ali em OpenAI, você faz foi a aplicação que chegou aos 100 milhões de usuários mais rápidos da história. O que foi tão diferente aqui? Aqui o Satya, eu gosto da maneira que ele explica. Ele falou, foram a combinação de 2 fatores que levou à viralização de inteligência artificial. Primeiro, computadores falando linguagem humana. Então, isso tira um bloqueio enorme. Você não tem que ter habilidades de um desenvolvedor para se comunicar com um programa. O programa entender a você como um ser humano, da maneira que você se comunica, isso tira uma barreira gigante. Porque você não precisa ficar escrevendo código, você faz a pergunta daquela maneira e você tem uma resposta eloquente. E o segundo, porque muito mais parâmetros, né? Esse que a gente chama Reasoning Engine. Muito mais parâmetros que aí torna aquela resposta de IA generativa probabilística muito mais assertiva. É 100%? Não, não é 100%. Mas por isso que a gente chama depois, vocês vão ver, copiloto. Mas é realmente algo que te dá uma base enorme para você chegar e revisar, em vez de você estar começando do zero. Então, esses 2 fatores foram os fatores que viralizaram. Linguagem humana, muito mais critérios, muito mais potente, por isso que você vê um nível de investimento em hardware, por isso que as ações da NVIDIA também dispararam, gigante, porque para você processar tantos mais fatores, você precisa de uma capacidade computacional gigante. A gente, basicamente, hoje constrói um Maracanã por dia. É nesse nível de data center. Então, é construir muito processamento, porque toda vez que você faz uma pergunta que pode ter 1000 e sei lá quantas possibilidades, você precisa ter aquela capacidade computacional para revisar todos os dados e dar uma resposta coerente, probabilística, né? Até agora, tudo bem, pessoal? Então,
Mas eu também não é coisa de cientista de foguete. Inteligência artificial é para fazer mais com menos. Né? E mais produtivo, menos tempo, menos custo. Então, esse é o que a gente tenta fazer. Se não faz sentido, se você não está fazendo aqui, no fundo, mais produtividade, ou mais inovação, ou mais resiliência, menos complexidade, então é tecnologia por tecnologia. Né? Então, aqui é importante ver aonde você está impactando. A gente fez um curso para presidentes de organizações que as pessoas saíram de lá com uma lista de projetos. E depois, mais de 100, um presidente chegou e falou assim, André, eu tive mais de 120 projetos. Desses 120 projetos, depois eu descartei 30, porque levaria muito tempo. Mas a gente priorizou alguns projetos, porque a gente vê inteligência artificial em todos os lugares. Basicamente, é mais eficiência, mais produtividade. O que a tecnologia pode ajudar em cada processo da sua organização? E aí, aonde a gente observa os principais benefícios? Aqui, produtividade, experiência do cliente muito mais customizada, aceleração de pesquisa e desenvolvimento e, inclusive, descoberta de novos modelos de negócio. Então, começa a abrir possibilidades que você não tinha antes. Indo aqui adiante. Na verdade, você sempre teve o autopiloto. Sabe aquele negócio, você está pesquisando alguma coisa na internet, fala, se eu comprei fralda, daqui a pouco ele vai me recomendar mamadeira, só que você não via. Né? Você que agora você tem mais transparência do que aquilo que está sendo oferecido. Mas, no fundo, aquelas recomendações de fralda, mamadeira, etc., era inteligência artificial por baixo, vendo tendências que estavam acontecendo. No nível consumidor, inclusive do nível consumidor para a empresa, quais as grandes possibilidades aqui? Muito mais conhecimento autônomo. Quando OpenAI fez o demo para Bill Gates e Satya Nadella, quem estava lá era o senhor do Khan Academy. Vocês conhecem o Khan Academy? E um dos principais fatores onde eles veem uma mudança estruturante no setor é no setor de educação. Porque imagina que todos esses países em desenvolvimento, Brasil, emerging large countries, como é conhecido, né? Brasil, Índia, etc., que você tem muita gente ali que nunca pôde ter um professor particular, de repente você tem um professor particular na palma do seu celular, que aprende com você, sabe como você aprende. A André aprende com mais gráficos ou com bolinhas, bullet points. Então, esse conhecimento autônomo gera educação, com conhecimento autônomo gera possibilidades que você não tinha antes, possibilidades integradas. E aí você começa a ter essa era dos copilotos, porque cada função, em cada setor, tem um nível de conhecimento de ramp-up. O Satya Nadella falou, olha, me impressionei quando eu percebi que o que eles chamam Elite Knowledge Worker, o trabalhador de conhecimento mais elite, que é o desenvolvedor, ele também podia aumentar a sua produtividade com IA generativa. Então, se eu conseguir aumentar a produtividade do trabalhador mais elite, eu posso aproveitar a produtividade de todo mundo. Então, aqui, essa era de copiloto, é copiloto para... A gente faz agora na Microsoft bastante eventos por área de negócio. A gente faz eventos só para a área jurídica. Como a área jurídica, você pode ter inteligência artificial te ajudando a processar a informação, a sumarizar, a fazer novas petições, etc. Aí, só para a área de RH. Como que te ajuda na área de RH? Só para os financeiros, só para os CFOs. Então, você está vendo cada tipo de empresa com um copiloto específico que não deixa de ser um professor particular te ajudando, dando uma fonte de informação que te ajuda na produtividade daquilo que você faz. Um copiloto para vendas. Como é que um copiloto para vendas te ajuda? Bom, se o vendedor tiver a informação do cliente, tiver as últimas propostas, que possa dar uma proposta mais rápida, que possa agregar mais valor para o cliente final, ele está ajudando a fazer o vendedor fazer um melhor trabalho. Na área de marketing, bom, se você ajuda a lançar campanhas de marketing mais personalizadas, também está te ajudando. Vocês estão, sim, basicamente, em todos os setores, em todos os níveis. E aí, no nível individual, copiloto, você vê aqui, Microsoft Copilot, para a Microsoft é IA generativa. E a gente tem IA generativa desde
do aplicativo, que basicamente é o ChatGPT dentro sem custo. Você tem até o Pro, mas você tem o Premium também, que você pode gerar do seu desktop ou no seu aplicativo lá, do tipo, vou fazer uma viagem na Itália, me planeja meus próximos 3 dias, ou quero cozinhar, não sei. Ih, agora me deu um branco aqui. Você viu o nível de intimidade com a cozinha que eu tenho. Espaguete com almôndegas. Ovo frito, é isso. Ovo frito, ovo pochê, só para ficar um pouquinho melhor. Mas, enfim. Então, você tem um copiloto do dia diário, do seu dia a dia. E aqui você começa a ver que até tarefas é gozado o quanto a gente não sabe. O que a gente, eu me lembro quando o Sam Altman estava no Rio de Janeiro, ele saiu de responder perguntas para o Congresso americano. 3 dias depois, ele estava na minha frente, ali, recebendo a chave da prefeitura, do prefeito do Rio, porque ele fez um tour global para falar com a OpenAI, falando com a sociedade civil. Ele falou, o que a gente sabe é que a gente não sabe nada. Que ele falou, 3 anos atrás tinha um paper falando quais trabalhos vão ser impactados. E o trabalho artístico era, não sei, número 3, número 4. Um dos primeiros trabalhos que está sendo impactado com inteligência artificial é o trabalho artístico. Você vê como a tecnologia desenvolve em maneiras que você não visualiza. E você vê esse nível de desenhos de arquitetura, arquitetura de loja, etc., tudo gerado por IA. Opa, eu não estou sabendo usar a seta de trás. Então, esses desenhos aqui, gerados por IA. Desenho de loja, não foi um arquiteto, foi IA, com comandos. Então, começa nesse nível que você fala, puxa, não são trabalhos mecânicos, são trabalhos artísticos, de arquitetura, que a tecnologia está podendo fazer isso. E aí, uma das coisas bem legais que eu gosto desse caso de uso, que acontece muito nos Estados Unidos, porque a gente tem uma aliança com a Nuance. Microsoft comprou a Nuance. E Nuance reconhece voz, faz transcrição de voz, e isso é muito usado. Então, imagina você, por exemplo, quando eu estava com minha família no hospital, eles falam assim, vai ser alta no dia de amanhã. Aí você chega no dia, aí você fica esperando. Falei, mas por quê? O médico já passou, por que eu estou esperando aqui 4 horas? Já aconteceu isso com vocês? Por que eu estou esperando aqui 4 horas se o médico já passou o diagnóstico? Não. Aí você vai ver porque todo mundo está escrevendo. Está escrevendo, relatando o que aconteceu, o diagnóstico, porque eles podem, principalmente nos Estados Unidos, aqui também, eles podem ter, sei lá, ser processados pelo tratamento médico que aconteceu ali, até para ter o registro. Essa tecnologia aqui é a tecnologia que o paciente, e isso já é bem usado, não é nada assim, rocket science, mas o paciente está falando com o doutor, e o doutor em nenhum momento está escrevendo nada. Só está olhando para o paciente, e aquela conversa está sendo transcrita, e mais do que fazer uma gravação da conversa e transformar áudio para texto, ele já está categorizando. Já tomou essas vacinas, esses foram os sintomas, esses foram os exames. Então, só de ouvir a conversa, e o médico ficar só olhando para o paciente, em vez de ficar, né, enterrado ali nos dados, depois ele tem uma nota que o médico chega aqui e revisa todas as anotações, puxa os exames e está aqui. Então, é uma experiência humana que você, como paciente, o médico está ali te olhando, em vez de estar olhando para baixo, anotando, auxilia numa saúde mais integrativa, numa melhor experiência para o paciente e para o médico, que nenhum médico gosta de ficar, até pela letra dele, vocês podem ver, nenhum médico gosta de ficar anotando. E isso está sendo anotado automaticamente, e depois o médico só revisa se está certo ou se quer fazer alguma anotação adicional, e o próprio paciente tem acesso a isso de uma maneira rápida e eficiente. Então, todos esses registros, que são trabalhos administrativos, mas que fazem muito parte da vida médica, as 4 horas que eu fiquei esperando lá, até hoje, sempre para mim, está ali, registrado, digitalizado, só tendo que ser revisto, e o médico vai atender o próximo paciente mais rapidamente. Então, esses impactos que começam a ter impacto no dia a dia.
Para mim, eu gosto desse slide aqui, porque se tem um público que se preocupa com privacidade de dados, é o público europeu. Então, quando você vê alemães, franceses, adotando tão rápido inteligência artificial nesse nível, olha, basicamente, Mercedes colocou o ChatGPT, que é o algoritmo do ChatGPT, que não era o do OpenAI direto, era o algoritmo que a gente faz o hosting ali na nossa nuvem, e ali falando com o driver, né, com o motorista ali, hello, Mercedes, e ele vai dando ali as sugestões. Ou o Carrefour, para fazer ali as receitas e recomendar o que você tem que comprar se você quer cozinhar alguma coisa, em vez de comprar iFood como eu. Mas, enfim, e o PicPay, empresa financeira, também nisso. Então, você está vendo, assim, olha, desde uma empresa automobilística, uma empresa de retail, uma empresa financeira, adotando isso rapidamente para diferenciar-se na experiência do consumidor. E aí você fala, mas isso é coisa de gringo. Não. Um dos lugares que mais tem informação é governo. Tem muita informação. Um dos mais rápidos para adotar foi a AGU, TCU, porque todas aquelas informações, imagina, tem processos que estão mais de 12 anos só para chegar a ser avaliado. Se você tem o resumo, alguém estava me falando, o nosso departamento legal, mais de 1000 páginas num processo. Isso daí não é nem humano, né, de você chegar e falar, me dá um resumo desse negócio aqui, para pelo menos eu começar a digerir. Então, e a área jurídica é uma das áreas que mais adotam rapidamente IA generativo em todos os tipos de empresa. Então, isso você começa a ver, e isso impacta. Não. Desculpe, eu ainda estou com o meu... Isso impacta a experiência do cidadão. Porque você imagina se o nosso governo começa a ser um pouco mais eficiente na área jurídica. Aí sim você tem uma sociedade mais integrada, mais justa, etc. Imagina se seu médico começa a ter relatórios mais informatizados para que você não passe tanto tempo ali, mas que você tenha todo o seu registro médico, né? Então, isso vai fazendo a diferença no dia a dia da pessoa, assim vai aterrissando a tecnologia. Você como cidadão, você como paciente, você como consumidor. E aí você até chegar e falar assim, bom, e entretenimento? Imagina que esse daqui, para mim, impressiona, porque se você fala assim, olha, imagina, quem já teve a experiência de trabalhar com filmes, que toda aquela pessoas, como é que chama? Lugares de produção, toda aquela equipe. Imagina que se você ia falar, já tive uma ideia, vou criar um trailer de um filme que vai ter a aventura de um homem de 30 anos no espaço, com capacete de tricô vermelho, num céu azul, no deserto, em estilo cinematográfico, 35 milímetros, cores vívidas. É esse o vídeo que eu quero fazer. E, de repente, ele cria esse vídeo para você. E isso existe hoje. Eu gostei do capacete de tricô. Essa foi a parte que... Ele é bonitão também, mas tudo bem. Aqui, se vocês forem ali no Sora, e tem até agora também uma versão chinesa do Sora, acho que você paga $20 mil, você tem um filme pronto. Só por você ali, de repente, tomou uma cervejinha, escreveu aquele prompt, pronto, já está seu filme pronto. Então, esse é o nível que a gente está E olha a qualidade dessa imagem. Se vocês forem no Sora ali, para mim é impressionante como você... 4 frases criou esse vídeo aqui. Né? Alguma descrição reuniu esse vídeo. Então, está caminhando muito rápido. E há no entretenimento. Daqui a pouco você não sabe. Ator real, não ator. Aqui parece bem realista, né? Então, isso está influenciando no nosso dia a dia. E aí, no nível de trabalho, olha, como eu vou ser impactado? Olha, desenvolvedor de software, especialista de domínio, trabalhador de conhecimento com tarefa mais rápido. Aqui, performance do colaborador de maneira geral, que a gente chama produtividade generalizada, área de marketing, área de vendas, área de atendimento ao cliente, todo mundo querendo fazer mais com menos
nesses setores com produtividade específica para aquele nicho e dentro dos processos que você tem. Ok? Bom, e seguindo em frente, nós temos, por exemplo, no nosso copiloto 365, a vantagem daqui é que você tem o seu próprio modelo numa bolha. E nesse modelo bolha, ele vai olhar todos os dados que você tem naquele seu tenant separado, e aí ele vai te permitir, nas aplicações que você usa no seu dia a dia, sabe aquela tela branca, que você não sabe como começar, e falar, e se eu começa a tela a partir desse documento, começa a criar uma apresentação só a partir desse documento, ele cria para você. Nisso, que preço? Mais ou menos $35 por pessoa por mês. Esse é você tendo aqui, esse é uma licença, mas então não é algo, como que eu diria, não acessível. Você tendo um certo nível de licenças, na nuvem, você começa já a usar dentro do PowerPoint, dentro do Word, fala, olha, usa esse documento aqui e resume para fazer uma nova proposta para o cliente. Usa esse documento aqui e me cria uma apresentação. E é em segundos que cria a apresentação. Por isso que precisa de tanto poder computacional na nuvem, para você realmente otimizar o que há. Analisa esse Excel aqui e me fala quais foram as tendências que eu não estou vendo. Em vez de me mostrar, me cria um pivot table. Então, esse é o assistente, esse é o copiloto. Ou no Teams, cheguei atrasado, me dá um resumo. Eu geralmente chego atrasado nas minhas reuniões, sempre se estende um pouquinho, 5 minutos a mais. Aí ele já... você quer que eu... Já aparece automaticamente. Você quer que eu dê um resumo do que aconteceu até agora? Faz o recap this meeting. Eu estava ali, me dá um resumo, porque o meu está em versão em inglês, mas... Então, voltei de férias, o que aconteceu? Então, dá um copiloto, ou no próprio Teams, eu falo, com o que eu devo me preocupar? Então, esse é o nível que aterriza no seu trabalho individual em soluções de produtividade. Vou passar esse vídeo aqui para vocês, que eu acho que é um vídeo legal que resume todos os copilotos. 2 minutos. At the center of this new Copilot experience is an all-new Bing search engine and Edge web browser. I'm going to look for a 65-inch TV, but now I want to refine this query. So I can do that by going to chat. We have now a new chat scope. Bing knows the context, and it just goes in and refires the queries. Imagine every employee having a co-pilot that is able to analyze reports, write reports, summarize projects, create a task list, even brainstorm with you. Introducing Microsoft 365 Copilot. It works alongside you, embedded in the apps millions of people use every day. Now you can be more creative in Word. Copilot can use your internal document and can give you a first draft. It inserts product images and pulls in relevant visuals from other files. The average person uses less than 10% of what PowerPoint can do. Copilot unlocks the other 90%. Using just your words, Copilot translates Word into PowerPoint and can even animate the slide. The real magic of Copilot happens during a live meeting. Here, you're in a meeting with your team. You can ask Copilot to summarize what's happened so far. Copilot is really capturing the spirit of the discussion. As the meeting progresses, you can check on where people stand. You can even ask Copilot what questions are unresolved. Copilot and Viva will offer leaders an entirely new way of understanding and engaging their workforce. With Copilot, I can ask questions of my Glint data using natural language. I can ask Copilot if teams that coordinate in-office days together are more engaged than those that don't, blending Glint's survey data with Viva Insights and the Microsoft Graph. Viva Sales now gives sales reps AI capabilities that enable personalized coaching and intelligence that help sellers push a deal to the next stage and ultimately close more deals. It all works inside Outlook. It automatically integrates with the data inside your CRM. With Copilot and Power Automate, you can automate things in minutes using your own words. With a little direction, Copilot can write a summary of the problem, post that summary in the appropriate Teams channel, and tag the right colleagues to resolve the issue. This now gets seamlessly added to my workflow, getting it just the way I want it. Developers using Copilot today see a 55%
developer productivity boost, and over 40% of all the lines of code that a developer that has Copilot enabled is now actually AI generated. Microsoft Security Copilot is a game changer, empowering you to defend at the speed of AI. We deeply integrate Security Copilot with our existing product experiences and workflows, and it will work with third-party security products and data as well. We think the era of AI is here. We think the ability to capitalize on that is limitless, and we're excited to partner with you. Aqui, gente, no fundo, você vê em toda a linha Microsoft. Para mim, até mais importante que a linha Microsoft é a mentalidade da empresa. Porque o que eu e meu time observa bastante, independente de você, na área de tecnologia, querer controlar o processo ou não, com essas ferramentas disponíveis na web, times de marketing, time de vendas que precisam fazer o dia a dia do seu trabalho, preciso lançar uma campanha rápida, preciso colocar ali, criar um texto novo, preciso criar um relatório para o meu chefe. Quando você não disponibiliza isso, quando você não lidera isso com compliance na sua empresa, esses dados vão estar num shadow IT, estão sendo trabalhados em aplicações públicas que você não tem nem ideia de governança. Eu estava num cliente grande e você via claramente que a área de tecnologia estava desconectada da área de negócio. Você via claramente que a área de marketing estava usando ferramentas, mas estava falando assim, olha, não, mas eu não coloco dados confidenciais ali. Bom, quem é de tecnologia sabe que você pode triangular muito facilmente. Essa pessoa está fazendo esse tipo de pergunta, então o que isso significa dentro do contexto daquela empresa? Então, para nós que, como provedores de tecnologia, o que eu vejo é, ou você lidera e traz a sua área de negócio junto, ou você está correndo atrás da área do seu de negócio, porque está sendo usado. Assim, imagina um ChatGPT com 100 milhões de usuários, que teve um pico ali, imagina a tentação de você chegar e colocar ali, cria um relatório usando dessa maneira, com esses dados. Então, é importante aqui, vocês como mulheres em tecnologia, veja se você está tendo um protagonismo dessa tecnologia na sua empresa. Porque se você não está tendo, provavelmente dados estão vazando. Porque não é a tecnologia mais fácil, porque olha como se aplica a todos, e todo mundo que o recurso mais escasso é tempo. Se você não dá uma alternativa para a sua área de negócio, fala, como é que você está usando isso? Está usando... se aproxima da sua área de negócio, porque se você não está se aproximando, eles estão usando sem você saber. E aí, às vezes, usa num computador pessoal, às vezes usa em outros, colocando dados que são dados proprietários da empresa. Então, é importante, o que eu vejo, é importante você liderar isso. Alguns CIOs chegam e falam assim, eu quero levar a inteligência artificial para a minha área financeira, me ajuda. Eu quero levar para a minha área de marketing, que precisa de muito ali, campanha, etc. Me ajuda. Eles também sabem que se você não levar, eles estão indo sem você. É com você ou sem você. Então, isso é importante, vocês estarem atentos nas áreas. Eu vejo isso claramente de fora. Olha, e você não pode ser aquele que controla, no sentido de, eu preciso passar... Tem departamentos de tecnologia que claramente é um business partner e tem departamentos de tecnologia que é visto pelas outras áreas de negócio, embora esteja fazendo a coisa certa pela empresa, como um bloqueador. Demora minha resposta, demora a executar o projeto, eu sempre chego lá, nunca tem discurso. Nesse momento de inteligência artificial, veja como, articulando com as suas lideranças, vocês se possibilitam como aquele que capacita as outras áreas. Porque se vocês são vistos da outra forma, você não tem aliados dentro do negócio. E aí, não tendo aliados dentro do negócio, é muito provavelmente que você vai ter que vir apagar incêndio. Porque isso já está sendo trabalhado fora. Isso é muito claro para nós. Então, aqui eu lembro isso porque está acontecendo. Esse é o momento da área de tecnologia tomar um certo protagonismo de impacto no negócio. Porque tem
possibilidades, como a gente está vendo aqui, de impacto na experiência final de cliente, impacto na experiência de consumidor. Então, meu conselho para vocês, falaria isso para minha sobrinha, olha, se alinhe às áreas de negócio, veja como eles estão usando, veja as necessidades deles, para que você seja aquele que é o aliado desse progresso, e não a pessoa que bloqueia. E claramente eu vejo também, quando você começa a ser visto pela pessoa que bloqueia, outra pessoa é colocada no seu lugar. Então, com você ou sem você, basicamente. Aqui, lembrando só um tema aqui, de que a inteligência artificial vai além da IA generativa, né? Então, é importante saber que tudo se integra no final. Olha, algoritmos de visão computacional, de texto para voz, de voz para texto, de linguagem, de transcrição, de até indexação de busca, porque para você dar uma resposta rápida, se você tiver os seus dados indexados, a resposta vai ser ainda mais rápida. Então, importante ter essa conexão, que não é só aquele IA generativo, é a última camada, né? Aquela que responde como ser humano, mas quando aqui você pode ter aplicações que reconhecem, se eu dar 1000 fotos de táxi, ou se eu dar 1000 fotos de cachorro, claro que ele vai reconhecer o que é um táxi, o que é um cachorro. É um machine learning, aprendizado de máquina. Então, ele vai reconhecendo treinamento, né? E vai reconhecendo faces, vai reconhecendo textos. E para que isso tudo? Para depois você detectar. Olha, essa pessoa aqui está sem equipamento de segurança, essa aqui está violando na área de regras, essa aqui tem uma resposta emocional. Então, é tudo treinamento de imagens, muitas imagens, muito treinamento, que depois você tem uma assertividade maior. Isso, você pode chegar, treinar isso e depois ter uma IA generativa que te responde em linguagem humana. Mas você teve uma visão computacional, você pegou os dados e depois te deu uma resposta com uma resposta humana ali. Ok, pessoal? Como estamos? Indo aqui em frente. Eu gosto de usar exemplos de Índia, que também é um país que está acelerando muito em inteligência artificial. Não sei quantos. A gente tem 4 milhões de desenvolvedores no Brasil em GitHub. E nós somos o 4º país. Tem Índia, China, Estados Unidos, Índia, China e Brasil como o 4º maior comunidade de desenvolvedores no mundo. Então, aqui você está vendo que a pessoa foi buscar um apartamento e está falando as opções aqui em áudio, a aplicação já responde quais são as opções, aí depois... desculpa, foi muito rápido aqui. E depois que responde, já te passa a imagem. Então, foi de áudio para texto, texto para imagem, teve botões ali que possibilitou a você fazer uma escolha rápida, e essa interação foi super rápida. Então, tudo via o WhatsApp ali. Que tipo de apartamento você quer? A pessoa responde, obrigada, quando você quer se mudar. Aí a pessoa responde ali por áudio mesmo. A aplicação por trás está transcrevendo, tem uma resposta, olha, você tem esse daqui, 15 de fevereiro por 2000, é isso mais ou menos que você quer? Sim ou não? Sim. Tá bom, então deixa eu buscar o apartamento para você, de dar 3 opções aqui, bum. Não gostei muito da última opção, mas tudo bem. Não era ali que eu gostaria de morar, mas tudo bem. Mas, basicamente, aqui, importante isso. IA como competitividade mundial. Né? E ali, antes da IA generativa, tinha até um estudo que falava que a economia brasileira podia aumentar 2% a 3% do PIB se a gente usasse inteligência artificial na sua capacidade total. Então, você tem Índia, aqui, fashioning, ali no dia a dia, você está vendo essa tecnologia sendo super acessível, e é uma tecnologia que democratiza a tecnologia até para o pequeno e médio. Então, isso eu acho legal, que não é você precisa ser uma empresa com grandes budgets para usar a inteligência artificial. Você já... É a questão da mentalidade na empresa, olhando cada processo pode ser melhorado com tecnologia, tem tecnologia que ajude aqui, que responda, que melhore nossa agilidade, reduza nossos custos, para eu ter processos mais integrados que possibilitem ser mais competitivo para o meu cliente, uma experiência melhor. Então, é processos end-to-end. Né? Bom, e aqui, aquela IA que vocês viram de visão computacional, já detectando
tudo sendo visão computacional, já detectando aonde que você para, quais os detalhes, aonde que você, como é que estão os produtos. Aqui só já foi esquematizado em linguagem computacional, sem nem você perceber. Aí você tem gôndola inteligente, inclusive você tem ali, detecta quando houve vazamento nos corredores, você detecta quando alguém escorregou, você faz buscas, né? E você detecta o que está acontecendo ali no seu dia a dia, onde as pessoas param mais, etc. Então, você começa a impactar isso. E aí você tem empresas até que falam, olha, mas isso é para desenvolvedor, só de empresas startups, só de empresas, como que eu diria, mais digitais. Não, aqui o Agro, Raizen, falando que os desenvolvedores deles melhoraram em 80% a produtividade. Então, em produtividade em quê? Configuração de entidades, filtro de dados, criação de Macs, sugestão. Esse produto aqui, eu até... Meu time nem gosta quando eu falo, vocês não vendem nada, o cliente compra. Que eu, basicamente, não sou uma chefe muito popular, como vocês podem ver aqui. Mas, enfim, você tem desde uma Coca-Cola até um Mercado Livre, até uma Shopify, desenvolvendo mais rápido, porque tipo, você tem um au pair de programação ali, em vez de você ficar indo copiando, colando do Stack Overflow, você vai copiando. E o mais legal aqui, que eu gosto disso aqui, é que ele vai documentando código. E nenhum desenvolvedor gosta de documentar código, nenhum desenvolvedor gosta de chegar e falar, olha, que código legado é esse? Me explica aqui. Ele explica como se fosse para uma pessoa, em vez de você tem que ter aquela pessoa que desenvolveu o código lá atrás, já não está mais presente, ele explica. Essas linhas de código está tentando fazer isso. Eu quero transformar dessa linguagem para essa outra. Tá bom, o copiloto do GitHub ajuda também. Então, nesse nível chega. E, no fundo, para quê? Para você ter um time to market com os clientes mais rápidos. A gente colocou o copiloto em todas as áreas. Por que todas as áreas? Porque desde o Windows, desde você criar imagens, desde você produtividade, aplicações de negócio, Power Platform. Alguém usa aqui Power Platform no dia a dia? Sim, ficou ainda mais fácil de usar. Sabe aquela área de negócio que desenvolvia a própria aplicação low-code? Agora você nem precisa só falar, olha, eu quero um código que faça isso e faça aquilo, depois de fazer isso, faz aquilo. Então, você nem precisa mais... Ele já cria uma primeira versão low-code para você. Então, todas as áreas, não quero me estender aqui. Na área de segurança também, de copiloto de segurança. E aqui, como nossa vida vai ser impactada como consumidor? A área de Financial Services, deixa eu sair daqui, já que vocês estão... A área de Financial Services ali, que é a que mais adoção, Professional Services, por quê? Muita documentação, muita informação, mais simulação. Aí depois o Medium High Adoption, ali você vê manufatura, saúde, telco, Production and Supply Chain, aí depois você vê o Medium ali, transporte, energia, mining, até mining, né? Mineração, agricultura. Aí você vê aqui, do low ali no final, Public Sector, embora alguns governos já estão bem mais avançados que outros. Então, você tem... Esse é o nível de adoção. E aqui, você vê que é adoção nessas indústrias em todos os departamentos. No Financial Services, na área de... cadê ali? O Customer Service. Né? Área high em Customer Service. Então, aqui, basicamente, para mostrar para vocês que, como diria hoje o meu colega, até Oral-B está colocando escova de dente Oral-B com AI. Não tinha muito AI ali naquela escova de dente, ele falou, mas ele até comprou a escova de dente, mas para você ter uma ideia de como o IA está se popularizando. Então, aqui, eu realmente volto para a pergunta para vocês, como consumidor e como mulheres em tecnologia, como é importante estar se educando nessa área. Essa constância de educação, assim como de o que a inteligência artificial pode me ajudar no meu negócio, de mostrar possibilidades para a indústria e para a empresa que você trabalha, é que você começa a ser aquela pessoa que conhece mais de IA na sua companhia, que é uma aliada do business. Então, eu vejo muita diferença entre gente que não estuda nada e gente que estuda bastante para trazer esse progresso, essa tecnologia dentro das próprias empresas. Então, meu conselho, mesmo conselho para minha sobrinha é
Estude. Estude, porque tem muita coisa vindo muito rapidamente. E o que torna essa adoção tão rápida, na área de tecnologia, foram 2 tecnologias que foram estruturantes. Cloud, seus dados estão na nuvem, e celular. O Brasil tem mais celulares que pessoas. Então, esse tipo de coisa, aí você começa a distribuição muito rápida. Acho que a gente é um dos países terceiro país que mais fica tempo em mídia social. Então, ali você começa a ver em todas as partes. Então, é importante aqui a gente considerar isso. E aqui, ó, alguém aqui trabalha em varejo? Ó, que tipo de informação? Next best offer. Ó, se você comprou isso, o que você poderia comprar? Visão 360 do cliente, próximo produto, próxima promoção. Melhor, você está fidelizando o cliente. O store design, aquele design de loja e ergonômicas, porque já faz o caminho ali. Tipo, eu ia na IKEA, eu tentava sair da loja, não conseguia sair. Você tem que fazer aquele negócio todo. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui, aonde eu saí de emergência. Mas, enfim, data-driven stock, inventário, otimização da cadeia de suprimento, aqui, ó, detecção de fraude, análise preditiva. E análise preditiva e IA generativa não é a melhor, mas você tem outras IAs que ajudam. O real-time pricing optimization. Sabe quando você está comprando passagem de avião, de repente, você faz muita busca, começa a aumentar o preço? Faz busca anônima. Na área de mídia, conteúdo personalizado, prevenção de churn, recomendação ali, já que se você assistiu um filme romântico, toma às vezes os outros 50 filmes românticos aqui. E aqui, análise de sentimento. Então, você vê nesse nível, e até alguém trabalha com manufatura aqui? Olha isso daqui. Desde operações de fábrica, cadeia de suprimento, porque ó, você quer processar mais rápido os invoices de não sei quantos provedores? Uma vez um cliente me falou, olha, eu prefiro comprar nuvem, porque senão eu tenho 50 provedores que eu tenho que comprar. O cara da rede, todos os outros, o cara do servidor, cabeamento, etc. Então, aqui, você tem todas essas áreas, operações, supply chain, pesquisa e desenvolvimento, produto, RH, legal, marketing, TI, atenção ao cliente, health and safety, só em manufatura. Esses são os casos só em manufatura. Né? Então, legal saber que existe, para vocês contemplarem o nível de profundidade horizontal e vertical que tem em cada indústria. E o que a gente sempre fala realmente é aquela frase do Homem-Aranha, né? Oportunidade traz responsabilidade. Na Microsoft, já há mais de 4 anos, a gente vem trabalhando nesses princípios de IA responsável, que é imparcialidade, transparência, responsabilização, inclusão, privacidade e confiabilidade. Então, a gente tem isso aqui disponível num documento bem específico. Não é um PowerPoint genérico que a gente está disponível se vocês forem aqui nesse link aqui, ó, Responsible AI, todos esses temas estão bem descritos ali, foram muito bem pensados. Quando você está desenvolvendo um próprio copiloto, porque você pode usar, por exemplo, a nossa nuvem, outra nuvem, para desenvolver um copiloto para uma área. Atenta como que esse copiloto vai ser desenvolvido se fere algum desses princípios. Porque senão você está ferindo a cultura da sua empresa e risco reputacional. Tá? Então, isso está disponível. Esse é o standard. Ó, e vai evoluindo. Já está na versão 2 e ele vai entrando temas para considerar quando você está desenvolvendo copilotos próprios, quando você não está usando... E até na hora de você comprar soluções de tecnologia de inteligência artificial, qual o impacto que isso tem? Qual é a governança que tem de dados, de empresa, de privacidade? Então, isso são temas sérios que a gente vê. É o tipo de coisa que, olha, a gente desenvolveu carros, mas carros não andam na grama. Carros têm rodovias, tem sinalização. A gente vê a mesma coisa com IA. Tem que ter regulamentação para evitar casos que falta de inclusão ou falta de transparência e aqueles outros temas que a gente sabe. Para nós, dados são
um direito humano, dados são seus e a gente protege nessa bolha. E agora um convite para vocês. Falei bastante, mas não passei tanto meu tempo aqui. Nós acreditamos muito na tecnologia como um habilitador de pessoas. Às vezes você ajuda uma pessoa, a gente vê isso. Quando você emprega uma pessoa de uma comunidade, você está afetando a família dela inteira. Né? Você sobe uma pessoa, tipo assim, alguém está no barco, 3, 4 pessoas estão ali juntos. Então, esse programa que eu falei com vocês do Conecta Mais, capacitação gratuita, só lembrando aqui, essa capacitação gratuita que tem dos diferentes níveis, e aí esse convite para vocês, olha, se vocês ajudam comunidades, isso não é para treinamento corporativo, é treinamento filantrópico, pessoa física, está aberto. Se você vai lá no Conecta Mais, está aberto para todos. Mas, basicamente, se vocês querem que a gente leve o Conecta Mais para dentro da sua empresa ou para dentro da comunidade que você ajuda através da filantropia da sua empresa, estou disponível. Porque você precisa de mim? Não. Você pode ir ali no Conecta Mais e ver todos os treinamentos gratuitos. Mas é uma maneira de dar um kick-off no projeto e valorizar aqui, porque tem muito treinamento, muita disposição. Assim como a gente tem o Reactor aqui, que você vê esse espaço super legal aqui de educação, de evangelização, de tecnologia, o Conecta Mais tem esses treinamentos digitais já prontos e que a gente pode levar para comunidades que vocês ajudam para motivar esse pessoal para fazer esses treinamentos e ter uma melhor carreira, que é obviamente que vai levar a vida dessa pessoa e da família ao redor. Tá? Então, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e muito obrigada pela atenção. Time Reactor, muito obrigada pela atenção. E MCIOs, sempre um prazer. Muito obrigada, hein? Muito obrigada, Andréia. Pessoal, para a gente finalizar aqui, não sei se o pessoal quer trazer mais alguma pergunta, alguma palavrinha? Perguntas? Elaine, Ione. Que bom. André, você mostrou, até fotografei aquele mapa, ou aquela matriz de como está a IA em vários segmentos. E é uma visão americana. Você acha que no Brasil está parecido? Porque eu bato o olho lá, eu acho que aqui é diferente. Você falou governo, por exemplo. O nosso PIX, o nosso governo, um monte de coisa. O que a gente faz hoje você vai num local e resolve tudo em várias cidades. Eu acho muito diferente. Mesmo o banco nos Estados Unidos, eles são muito regionais. Você acha que a gente consegue fazer um mapinha desse brasileiro? Olha, obrigada, Ione. Eu vejo diferenciação entre empresas. Então, você tem empresas do setor financeiro que estão bem avançadas e estão levando isso muito a sério. Você tem empresas do setor de saúde bem avançadas levando isso a sério e outras que não. Então, dentro dos setores, você tem uma variedade grande. Então, aqui é um mapeamento de tendências gerais. Em tendências gerais, eu diria que, olha, setor financeiro, setor saúde, governo, a gente é bem acessado. TGU, TCU, quando entrou IA generativa, eu digo que na Microsoft, varejo já tinha essa inteligência artificial com next best offer ali do e-commerce, etc. Então, aí você possibilita. Mas o que eu acho interessante é que você tem, dentro do mesmo setor, grandes extremos. E, às vezes, nem é pelo tamanho da empresa, é mais pelo time da empresa que tem uma mentalidade diferente. Ou a gestão. Ou é muito avançado, ou não. Então, eu diria que os casos de uso são bem similares. Casos de uso entre países são bem similares. Obviamente, Estados Unidos, a adoção de cloud foi mais rápida que o Brasil. O Brasil, a adoção de cloud chegou uns 3, 4 anos depois nesse ramp-up. Mas eu vejo assim, entre as startups que precisam disso para diferenciação
e até para captação de dinheiro precisa ter IA, numa startup hoje que não apresenta algum projeto com IA, não tem chance de captação. Até essas grandes empresas que já perceberam, puxa, eu tenho que ficar atento com as startups e com outras do meu setor. Mas o que faz muita diferença, eu vejo realmente que é o time executivo e a mentalidade, desde o CEO até a área de tecnologia. Quando tem essas duas áreas conectadas e o CEO capta, fala, puxa, isso daqui vai ser, eu vejo, ou eu posso ver como inimigo, ou eu posso ver, se eu dominar isso, isso vai me alavancar. Então, essa área de parar e esperar é onde eu vejo mais, tem muito cliente que espera. E eu vejo aquela energia que é necessária para a diferença competitiva. Aí você vê outros que já estão pensando ali, investindo. Outro dia um cliente falou para a nossa área, vou investir 1 bilhão. Claro, uma grande empresa, né? Mas vou investir 1 bilhão em IA. Eu sei que se eu não investir isso, meu competidor está investindo. Então, isso, para mim, começa muito com o time tendo essa visão, se educando, porque é uma jornada, que nem você ir na academia, não aparece o resultado assim. Você tem que governança de dados, time correto, time priorizando esse projeto, porque senão é fácil o time ficar no operacional. Não sei se eu te respondi. Não, eu espero, não tem problema. Pode. Bom, boa noite, parabéns pela apresentação aí, André. Eu sou a Nancy, eu venho atuando no setor de saúde, então é onde a gente vê assim, bastante efetivo e trazendo bastante, como é que eu posso dizer, inteligência mesmo para o atendimento individualizado da saúde, né, do paciente. Uma coisa que, e aí me assusta um pouco que você fala, quando a gente fala assim, bom, então vamos deixar abrir, ou puxem vocês a tecnologia, deixar o GenAI para dentro da organização. Disponibiliza para o marketing, disponibiliza para o pessoal do comercial, e assim por diante. Com quem fica, ou com quem tem ficado o papel da governança disso? É o pessoal da governança de dados? É o pessoal de segurança de informação? Quem que está fazendo a gestão dessa governança? Varia de cliente a cliente, como o cliente está dividido internamente, mas todo o projeto, até projeto de copiloto mesmo, de Copilot, que é só comprar licença e até plug and play, vem da preocupação da empresa com como que eu posso dizer? Como você administra os próprios arquivos, né? Porque arquivos abertos estão disponíveis para perguntas. Então, quando a gente oferece, olha, copilotos dentro dos seus dados específicos, a gente fala, olha, também você precisa preparar seus dados com antecipação. Geralmente, tem clientes que têm essa área de governança de dados e segurança apartada. Tem clientes que é uma pessoa dentro daquele departamento de tecnologia que reporta ao CTO ou CIO. Mas é uma cultura de governança de dados que é preciso. E aí eu não faria de nenhum desse tipo de adoção de tecnologia sem entender quais são os níveis de controle e quais são o nível de governança qual é o nível de preparação de governança de dados que você vai fazer. Como a empresa se organiza, geralmente fica especificamente nessa área. É que, às vezes, a gente vê essa área na organização dividida entre, tá bom, reporta direto para o CIO, ou é uma área apartada. Às vezes, o CISO está apartado, segurança da informação está apartado do CIO, do CTO, ou, às vezes, está reportando para eles. Mas alguém ali tem que ter esse role de, tá bom, como é que a gente faz essa gestão de dados, não sendo um bloqueio para o negócio, não é que o negócio vai controlar os dados, mas o negócio tem parceria com a área de tecnologia para usar esses dados, e o projeto, já vem um projeto que já vem considerando isso, dependendo do escopo do projeto. Não sei se eu te respondi. Andréia. Sim. Depende muito Aqui a gente vai mais pela organização interna do cliente que por nossa determinação. O que a gente coloca esses fatores de IA responsável, depende. Tenho que dizer que cada projeto de inteligência artificial pode ser
Licença comprada como copiloto que está já pronto para o uso, você não precisa ter nenhum data scientist dentro da empresa. É uma licença. É uma licença e a pergunta é como vai ser a adoção do copiloto, que é uma licença. Ou você está usando um IA que você está construindo. Se você está construindo, aí tem que vir mais perguntas daquele framework ali. E aí é uma combinação da área, o dev se está considerando esses fatores de inclusão, porque no build, o que você já está comprando, aqueles fatores já foram considerados na hora de desenvolvimento do produto da Microsoft. Se você está construindo em cima de um algoritmo, aí esse desenvolvedor, aquele time de tecnologia ou parceiro que você está contratando, se tem esses parâmetros já avançados e já considerados. Então, depende de se é já pronto, embedado no produto, ou se você está desenvolvendo e como se organiza ali dentro da organização. Opa. Obrigada. O que é relevante é considerar uma atividade prévia, antes da adoção no business, de segurança e governança de dados. Então, esse trabalho prévio, ele é fundamental para a segurança da empresa, para o controle mesmo, para a segurança dos dados, do que pode ser publicado ou não. Mas, de qualquer maneira, o uso ele já pode ser usado sem a publicação externa. Então, tem determinadas liberações que podem ser feitas com menos risco. Então, é o olhar para a segurança. Se eu quero, de fato, implantar no business e colher os benefícios do business, aí eu preciso de um trabalho não só de segurança, mas de governança de dados também. Depende aí do escopo do projeto e essa preparação realmente é importante em diferentes níveis, dependendo do escopo, né? Andréia, tudo bem? Prazer. Opa. Primeiro, parabéns pela palestra, pela inspiração. Eu sou Inaraí. Muito obrigada. E eu tenho uma pergunta assim, esses movimentos como mulher, hoje uma mulher de tecnologia, mas uma menina que cresceu na periferia, são extremamente importantes para uma menina, né? Mas como mãe de 2 meninos que ainda moram muito próximo da periferia, e como irmã de meninos que cresceram na periferia e não tiveram a mesma oportunidade que eu sempre me pergunto o que empresas como a Microsoft faz dentro das periferias para poder tirar os meninos, e não só as meninas, do mundo da criminalidade, da droga, etc. E essa semana eu estou em casa e um dos meninos vieram, do meu filho mais velho, e ele falou assim, aí me assustou, né? Nossa, Iná, você não sabe, tem uma plataforma sensacional que estão falando agora. Vou parar de mandar meus currículos, de andar atrás levando meu currículo, chama LinkedIn. Aí eu fiquei olhando para a cara dele em choque, né? Mas aí, quando você traz o Conecta, quando você traz todo esse projeto, e quando você fala assim, ó, a gente quer levar isso para dentro das comunidades, como que funciona? Por exemplo, eu moro numa comunidade, tá? Uhum. Como que eu, Inaraí, consigo chegar até a Microsoft e falar assim, eu tenho aqui uma comunidade X que eu quero trazer todo esse projeto para poder treinar eles, para poder dar oportunidade para que eles se desenvolvam. Porque há 8 anos atrás eu montei uma ONG para ajudar pessoas desempregadas a se recolocar, porque eu descobri que a gente consegue chegar e eles não conseguem chegar, né? Como que vocês enxergam isso no futuro? Porque eu enxergo que vai ser o caos daqui a pouco, né? Mas pode ser que eu não esteja vendo alguma coisa que vocês e talvez não esteja chegando, né? Não sei se eu fui clara. Olha, em termos do que a gente faz na prática, a gente se envolve com organizações e comunidades, e quando você tem pessoas como você, ó, gostei da programação ali do Conecta Mais, quero levar o Conecta Mais para a minha comunidade, eu me disponibilizo aí junto na comunidade para explicar o Conecta Mais, porque a plataforma, os treinamentos já estão todos prontos. Então, é a questão se você vai usar ou não. O nosso maior desafio é conhecimento, porque é um treinamento aberto, você viu ali, letramento digital para principiante, para estudante, para professor. Eu gosto de falar sobre isso porque já existe, e é um treinamento oficial, tem todo um nível como que eu posso dizer, de autoria bastante profissional, sem custo algum. Então, é um tema que
na verdade, você nem precisava de mim ou nem de ninguém da Microsoft, porque é uma busca de 2 segundos no Bing agora. Mas, Fica a dica. Fica a dica. Microsoft Conecta Mais. O meu salário é pago pela Microsoft. Boa, gostei. Fica a dica. Nem vou falar de outros browsers ali. Busca no seu Internet Browser of Choice. Não, mas, enfim. Mas tá aberto. Em resposta para você, tá aberto. Se vocês querem que eu vá, eu vou junto na comunidade que seja. A gente tem uns programas internos chamado Give. Como que a gente vê? Bom, ninguém sabe o que acontece. Por isso que a gente prega muito essa educação. Porque educação deixa você mais crítico também sobre governança de dados. Se você não sabe o que você não sabe nem o que perguntar, né? Então, e hoje a pergunta está se tornando até mais importante que a resposta, como vocês estão vendo. Então, ali é um trabalho de educação, e educação massiva. E a gente tenta se unir a diferentes comunidades, ao governo brasileiro, por isso que tem a Escola do Trabalhador, etc., para tentar levar para o próximo nível. Mas é um desafio. Governo, sociedade civil, empresas, ninguém tem a resposta para tudo. Né? Andréia, complementando a sua resposta, o Reactor, a gente agora em julho vai fazer Excel básico para jovens de ONGs. ONGs que a gente foi chegando assim, participantes de evento nos procuraram e a gente traz os experts para dar uma chance para os jovens, um up aí, tentar pegar o seu primeiro emprego. Já fizemos em dezembro, em janeiro a gente pega o período de férias, então agora tem 3 semanas de intensivo e às vezes a gente sofre para conseguir ONG, porque eu preciso dos jovens aqui. E aí a ONG, que acontece? Precisa de patrocínio para ter uma van, para ter um ônibus, para trazer os jovens para cá. Então tem muita ONG interessada em vir para cá, mas não consegue de imediato. E a Lari vai procurar aqui, vai colocar na tela para vocês, a gente tem algumas playlists no YouTube, em parceria com o próprio time de filantropia, cursos também gratuitos, tem cursos da Escola do Trabalhador, também nas playlists do Reactor. Então é só vocês entrarem no YouTube do Reactor, é um canal global, procurem lá a playlist português, e vocês vão ver, são mais de 300 vídeos, quase todos os nossos eventos aqui são gravados e ficam disponíveis para qualquer pessoa que queira aprender tecnologia. Então, vamos bater um papo depois. Aí a gente já marca para as férias de dezembro. Excel foi a primeira coisa que a gente pensou assim, fácil, o MVP vem e ensina. Qual que é o próximo passo? Dá para pegar também um expert da Microsoft e vamos criar um site publicado do zero? Às vezes o jovem já sabe o Excel, ele quer ir um pouquinho além. Eu pensei no Excel por ser fácil e o jovem já ter uma expertise para chegar na sua primeira entrevista, eu sei fazer planilha, eu vou conseguir te ajudar. Aí os professores... Perguntas? Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação à licença, né? Ou seja, eu tenho ali toda a plataforma 365, onde eu tenho uma licença paga. A minha base de dados, se essa licença é o que eu alimento, ela vai e fica proprietária minha ou ela realimenta? Ótima pergunta. Porque assim, eu entendo que vem alguma coisa. Senão eu vou ter que ter vamos dizer assim, se eu quiser que os meus textos, eles usem, né, o IA, eu tenho que ter uma base ali para alimentar. Você está querendo criar texto? Você está querendo... Porque... Não, eu quero... Deixa eu reformular a pergunta. Se a gente tem uma licença privada, tá? Como é que eu utilizo esse IA? Ele já vem carregado de alguma base... ou a minha base, o meu uso é que vai alimentar a minha própria base? Você tem um botãozinho que você fala Work e Web. Se você coloca Work, ele só vê os seus dados internos. Web, ele te permite também pegar dados fora da internet. São dados que você alimentou o seu 365, por exemplo, todos os seus e-mails, todos os seus arquivos, tudo que está na plataforma ali do M365, faz parte daquela busca. Se você, na hora de usar o copiloto, você está
dependendo de qual copiloto você também está usando, o copiloto dentro do Teams, o copiloto dentro do Outlook, etc. Mas ali, basicamente, você tem uma alavanca, sabe, para a direita, só web, para a esquerda, work, e aí você pode considerar os E dois. a hora que eu jogo para a web, eu jogo o meu. Não, você não joga. Só Não, recebo. é sempre. Esse é o tema da Microsoft, quando se fala de que é na nossa nuvem é uma bolha. Então, todas as buscas que você faz ali, você não está treinando o algoritmo nenhum. É só o seu ambiente, é só a sua ilha. Então, essa é a diferença de públicos que aí o nível de segurança não tem a maturidade que tem. Mas quando você está usando dentro da nuvem Microsoft, é só você não está treinando nada. Justamente porque a gente leva esse tema de privacidade e compliance muito a sério, até para não treinar algoritmos que sejam dados confidenciais da empresa. Uhum. Tem, mas você está num tenant, você está num... todo o tenant que está na nuvem ali é o seu tenant, que não é exportado para outros... Mas eu posso consultar dados externos. Eu Pode. gravo internamente, mas eu consulto, porque eu posso procurar dados de mercado para ver... E aí eu gravo internamente as confidencialidades. Exato. Se você for copilot.microsoft.com, está aberto. Ou aquele aplicação... É o mesmo aplicativo que está disponível aqui, está aberto dados do web. Quando você está usando dentro da aplicação, e você vai ver quando você está fechado ou não está fechado. Você vai ver que aqueles dados estão sendo ilhados, até dentro do próprio Copilot, quando é o Copilot Pro, como você viu hoje na Fiesp, que a gente fez uma demonstração ali de 3, 4 horas na Fiesp hoje com várias empresas. Então, é muito claro dentro da interface, e aí nós, o parceiro pode te mostrar em detalhes, quando você está usando internet aberta ou quando você está usando só os seus dados, mas de qualquer maneira, você fazendo uma pesquisa ali, internet aberta ou não, quando você tem ali como que eu diria, o Copilot grátis, aí sim, ele está aberto. Quando é o Copilot empresarial e não é o Copilot Pro, mesmo na versão individual como pessoa, você compra o Copilot Pro da Microsoft como consumidor, aí você está bloqueando. Mas essa é uma boa pergunta. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer aqui, Vitor, alô? Falar um pouco de... os nossos técnicos falaram de governança de dados em Copilot, como funciona. Acho que é uma boa sessão. Que aí tem toda uma explicação muito mais técnica, com profundidade, de como isso é separado, de como isso é impactado, que aí, dentro de segurança de dados, eles vão ter uma resposta muito mais técnica que eu, falando nesse nível 100. Né? Mas, basicamente, dá para descer em profundidade para vocês entenderem como é feita essa separação de dados internos. Tá? Opa! Oi, Andréa, boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo Meu nome bem? é Cíntia, obrigada por compartilhar conhecimento conosco. Não, obrigada a vocês. Eu sou líder de mulheres dentro da empresa, então topo fazer a parceria com você, com Conecta. E eu Ótimo. queria, se você me permitir, fazer uma sugestão. Claro. Porque o seu exemplo de você conseguiu amigos quando você veio para a área de vendas, eu acho que assim, eu me identifiquei, eu falei, poxa, eu também era um patinho feio. Ontem eu vi uma reportagem que aquela apresentadora, acho que ela é nora de um cantor de sertanejo, Virgínia, você sabe sobre o nome dela? Virgínia Fonseca. Olha, é um Copilot ainda. Isso, tá vendo? Ela, em 30 minutos, vendeu 45 milhões a um ticket médio de R$150. E você falou assim, poxa, todo mundo no Brasil tem celular. E eu fico pensando, eu sempre fico me questionando, como é que a gente chega nas meninas? Né? E eu sei que alguém aqui falou dos meninos, nada contra os meninos, mas eu sempre me preocupo mais pelas meninas. Então, minha sugestão, humilde sugestão, e por favor, eu já peço desculpas. Não, por favor, não tem pergunta. Que de repente, para a gente poder chegar nessas meninas que têm um celular e você tem todo um material tão bom
para poder compartilhar é através de quem chega nessas meninas com as influencers. Porque chega lá, né? A gente chega lá, que vivemos... Meu estudo foi todo pago pela minha empresa, e eu tenho o maior orgulho disso. Legal. A gente não tem a mesma aderência, sabe, do que essas influencers para chegar nessa garotada. Porque eu fico pensando, se ela conseguiu vender 45 milhões a um ticket médio de R$150, gente, não fomos nós que compramos, eu tenho certeza. Foram essas meninas que, às vezes, nem têm dinheiro, dividiu isso em 10, 15 vezes, e uma informação desse tipo não chega até elas. Então, eu queria deixar aqui a minha sugestão e meu pedido de desculpas já por dar uma sugestão dessa, que é totalmente, né, fora do que a gente está falando aqui, mas é uma preocupação que eu tenho, porque eu acho que o Brasil só vai mudar através da educação. E se a gente conseguir chegar nessas meninas, a gente tem muito a ganhar. Em absoluto. Sabe que a Microsoft teve, não nesse semestre, no semestre anterior, um projeto de influencers, que aí a gente foi com Natália Arcuri e com outros, até com o Sebrae, a gente fez uma série de webinars justamente falando sobre tecnologia para o empreendedor, tecnologia para gestão financeira, como é que você poderia fazer isso. É um desafio no sentido que começa a ser um tema que, às vezes, alguém considera assim, um pouco técnico demais, né? E aí você faz um turn-off do público, porque não é tão genérico. Mas eu sou fã de marketing digital. Assim, Brasil, eu estava falando antes, sei lá, número 3, número 4, país que mais passa tempo em rede social. E o que mais me impressiona, acho que é número 3, número 4 também de Instagram e de LinkedIn. Então, é um país que gosta de rede social. E acho que é o primeiro de WhatsApp. E o WhatsApp nem se fala, né? Então, o WhatsApp somos nós, a Índia e, sei lá. Mas eu gosto da ideia. Quando a gente vai nesses influenciadores, nós como Microsoft vamos nesse influenciador, não é tão rápida o aceite. Então, eles veem mais como, tá bom, como é que eu, sei lá, uma publi ou alguma coisa desse gênero. Então, o trabalho não é tão fácil assim como a gente percebeu Mas eu acho que a gente consegue através de associações. Tá. Porque aí a pessoa vê que não é que a Microsoft está querendo vender mais, na verdade, a gente está querendo ajudar a mulheres chegar Porque quando você vai com uma empresa, tá bom, você quer uma publi? Então, sempre ajuda, claro, mas a questão toda é que a intencionalidade é outra. Então, às vezes, é até mais fácil chegar através de organizações. Entendi. Porque aí não parece uma coisa tão comercial, eu quero vender mais Copilot. Não, quero... Por mim, eu falaria com essas meninas, entre na área comercial, mesmo que você não seja técnica, entre na área comercial. Porque mulher sabe trabalhar com clientes, é mais comunicativa de um modo geral, para a área comercial é fabuloso também. Mas eu gosto da ideia, nós ainda não encontramos, sendo bem transparente, a chave de engajamento nessa área. Tá bom. Mas eu sou fã, eu fico ali olhando, assim, na pandemia, o que eu mais falei, nossa, eu descobri um novo mundo digital aqui. Desculpa. Tudo bem? Opa! Elane, você... Opa! Você também queria, né? Então, claro. Queria conversar com você, queria trocar uma ideia, porque eu trabalho, eu sou da área de business, eu trabalho na área de saúde, mas eu fui do business para o tech. Eu sou originada, eu sou de saúde, sou formada na área de saúde. E uma das coisas que a gente trabalha muito, eu trabalho em consultoria, a gente vê muitos projetos de IA sendo prospectados, muitos pilotos acontecendo, uma quantidade enorme. Uhum. Só que o que acontece? IA é sexy, governança de dados não é. E você não consegue aumentar o número, você não consegue replicar, expandir isso para toda a empresa se você não tiver governança de dados correta, principalmente na área da saúde. Uhum. Então, como é que a gente faz um data literacy? Como a gente aumenta nas empresas para que isso seja trabalhado? Porque não é sexy, ninguém quer comprar um projeto de data governance, não é legal, não dá ibope, a área de business não compra. Se for IA, sim, mas ele vai comprar um piloto, a hora que for expandir isso, a hora que for bater em LGPD, vai cair.
entendeu? Mas como é que a gente consegue, assim, criar isso? Eu acho que aqui é um ótimo lugar para começar essas discussões, porque aqui são as pessoas que estão olhando isso, mas é muito difícil de você emplacar isso. Eu falo com o CIO o tempo todo, mas é difícil. E eu acho que é uma cultura que a gente precisa trazer mais. A área da saúde é fantástica nisso. A área de governo, sem dúvida nenhuma. Banco, é que banco isso já está resolvido, mas saúde é um negócio essencial, né? Então, como é que a gente cria mais como é que a gente deixa a governança sexy, tanto quanto IA? Olha, vou repetir as palavras do meu VP de Américas. Olha, quando ele estava no IT Forum, ele estava sendo perguntado ali, o que você gostaria que todos esses CIO, CTO soubessem? Ele falou, primeiro, que IA não deve ser um tema de tecnologia, é um tema de negócio. Segundo, que precisa de governança de dados. Essas foram as duas mensagens do executivo mais sênior de Américas ali para o time do Brasil, do IT Forum, agora que aconteceu ali no Nordeste. Então, absolutamente isso. Até, assim, não tem... Para nós é tudo tipo assim, garbage in, garbage out, né? A qualidade dos seus dados vai determinar a qualidade das suas respostas. Então, esse trabalho de input e output, esse trabalho de se é um piloto só por piloto, realmente vai morrer daqui a pouco, porque você não vai conseguir implementar. Mas se é um piloto sério, tem todo esse framework de governança de dados, de preparação de dados, como ali ela estava realmente se referindo a isso. Mesmo em softwares que já estão prontos, Copilot já está pronto, é uma licença. Mas, mesmo assim, a maneira que você prepara os dados, a maneira que você prepara o time, a adoção de software é fundamental. Então, é um trabalho conjunto que você precisa de gente falando de todas as partes. E você precisa de parceiros de tecnologia sendo responsáveis sobre isso. O que eu vejo, nós temos um ecossistema enorme de parceiros na Microsoft. Tem uns que têm mais profundidade nessa área de governança de dados, tem outros que têm menos. Então, é um trabalho tripartite, assim, entre o provedor, o parceiro e o cliente em relação a entender o escopo do projeto e querer arcar com isso, né? Porque tem um tempo para isso ser feito da maneira correta, até para adoção, que são os pilares da casa, né? A gente podia ter uns recifes para governança. Traga os projetos. A conversa está ótima, excelente. Obrigada. Mas a gente precisa ir encerrando, né? Já está ficando O time tarde. do Reactor precisa dormir. Não, a gente tem ainda um happy hour para oferecer para vocês. A André vai ficar aqui mais uns minutinhos para tirar as dúvidas específicas, né, André? A gente não combinou, mas vai ficar um pouquinho mais, né? Não se preocupe, eu estou aqui. E queremos novamente agradecer. Quero fazer amigos. É isso. Esse vídeo, esse evento vai ficar disponível no canal da Microsoft e a gente também vai fazer um trabalho para entrar no nosso canal da MCIO, tá? Então, fiquem tranquilas que material, tudo isso vai ser compartilhado também para vocês poderem revisar e aí poder discutir nas suas empresas, enfim, o que for de interesse. Tá? Agradecer o espaço, agradecer a Andréia, a Ione, a todos. Elaine também. Essa mulher é guerreira, hein? Obrigada. Obrigada, pessoal. Pessoal, muito obrigada a todos pela participação presencial, pela participação ao vivo. Para a gente finalizar, nós temos uma pesquisa de satisfação. Tem o QR Code na tela e também o link no chat para todos. É só informar o ID do evento, que é o 22849. Obrigada pela participação de todos. Uma excelente noite e até a próxima.